Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus possa te abençoar neste momento, reinar sobre a tua vida, teu coração. Nós estamos dando início aqui a mais um vídeo no nosso canal aí do pastor Sandra Roda, tá? Eu quero desde já cumprimentar então a todos, sejam bem-vindos, tá? Peço que você assista até o final a ministração de agora. Nós estaremos falando aqui em nome do Senhor Jesus. Estou aqui regulando o fundo, para sair um fundo de oração aí também. Amém? Meus amigos, meus irmãos, peço que você compartilhe também o nosso vídeo, porque o nosso propósito aqui no canal do YouTube é propagar o Evangelho. Nosso propósito é esse em nome do Senhor Jesus, tá bom? Usar essa plataforma aí, que tem alcançado muitas pessoas, mas com propósito de edificação, com propósito de salvação, com o objetivo mesmo, de levar até as pessoas o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, se você não é inscrito, seja inscrito, ative as notificações. A gente vai estar sempre tentando fazer um vídeo, trazer uma ministração, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Na palavra de hoje, eu quero falar do que está escrito no Salmo 115, onde nós vamos aqui entender que Deus, Ele é o único que deve ser reconhecido, adorado, honrado em nome do Senhor Jesus, tá? Nenhuma glória deve ser dada a nenhum outro Deus, a nenhuma outra imagem, a nenhum ser humano na terra. Nenhuma glória deve ser dada para nós. Nenhuma glória deve ser dada para esse ou para aquele santo, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é verdadeiro, só o Senhor é digno de ser adorado, é digno de ser reconhecido como somente Ele sendo Deus. Amém? E nesse Salmo 115, isso fica bem claro para o nosso entendimento. Nenhuma glória para nós, nenhuma glória para ninguém, porque o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém, meus amados. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, Nosso Deus, Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Então nós temos que ficar atentos a isso, para a gente não, de repente, os feitos de Deus, os atos de Deus, os atributos de Deus, a gente está colocando em outras pessoas, porque o homem ele também pode ser tentado, porque o diabo faz isso, ao ser humano tomar a glória de Deus, e atribuir à pessoa, ou mesmo uma imagem, ou mesmo alguma escultura, feita pelo homem também. E nesse Salmo 115, isso fica bem claro, essa palavra fica bem clara para nós. Ele começa assim, o verso 1, o escritor aqui dizendo, não a nós, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Ou seja, o escritor aqui dos Salmos, ele está sendo bem claro nas suas palavras, dizendo: nenhuma glória deve ser dada para ninguém, nenhum louvor deve ser dado para ninguém, nenhum mérito deve ser dado para ninguém, não a nós, como se o homem fosse aquele que estivesse fazendo alguma coisa, não a nós, Nós devemos entender, queridos irmãos e amigos que estão vendo esse vídeo aí, que o que fez Lúcifer, Satanás, vamos dizer, Lúcifer, Satanás, ser, lançado do céu para a terra.
porque ele queria a glória de Deus. Ele queria a glória de Deus. Ele não queria mais submeter a Deus, então ele queria a glória de Deus. Então ele se engrandeceu a ponto de querer ser igual a Deus, a ponto de sentar na posição que Deus estava sentado, né? Ou seja, ele não foi nem um pouco ali humilde. Então, o que aconteceu? A palavra de Deus diz que ele foi lançado, né, até a terra, do céu até a terra. O próprio Senhor Jesus disse: eu vi Satanás descer, né, ser lançado, cair como um raio à terra. Por quê? Porque ele não quis ser humilde o suficiente para entender que ali era só a posição de Deus. Por isso, meus amados, que nós devemos estar sendo humildes ao servir a Deus. Porque o humilde, ele vai reconhecer a Deus em todos os momentos na vida dele. O humilde, ele vai reconhecer que ele é pecador. O humilde, ele vai reconhecer que precisa se arrepender. O humilde, ele vai reconhecer que quando ele estiver errado, ele precisa se consertar. O humilde, Deus honra o humilde. A palavra de Deus diz que Deus, ele honra o humilde, mas o soberbo, ele abate. Ele abate. Então, muitas das vezes, nós devemos tomar muito cuidado para a gente não estar sendo soberbos na presença de Deus. Achar que já sabemos demais, achar que já conhecemos demais. E quando muitas das vezes Deus quer nos ensinar coisas novas, quando muitas das vezes Deus quer trabalhar em nossa casa, na nossa vida, e nós já achamos que sabemos de tudo. Meus amados, se você quer um segredo, que não é segredo nenhum, porque isso está na Bíblia, seja humilde. A palavra de Deus diz que Cristo, ele foi humilde. Ele foi humilde até o ponto de se rebaixar, né, sendo servo, carregando a cruz, né, se submetendo às autoridades que estavam sobre ele nessa terra, para demonstrar para mim e para você que também assim devemos ser humildes. Eu preciso ser tão humilde para que eu possa cada dia mais ser abençoado na presença de Deus em nome de Jesus. Então ele diz aqui: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. É só o nome do Senhor que é digno de glória, de reconhecimento, de louvor, de exaltação. O homem não tem mérito nenhum. O homem não deve ter mérito nenhum, porque toda obra é de Deus, toda obra é divina. E hoje a gente tem visto, meu irmão, as pessoas confundindo essas coisas, confundindo essa situação. Muitas das vezes, hoje nós temos vindo que Charles Spurgeon, ele diz que a igreja está em perigo, não quando está sendo perseguida, mas a igreja está em perigo quando ela está sendo aplaudida, quando ela está sendo reconhecida, quando está recebendo moções de aplauso, quando está recebendo honras, né? Medalhas, diplomas. Meus queridos irmãos, não a nós. Não a nós. Por que eu vou merecer algum tipo de reconhecimento se nada faço? Se nada faço, sendo que tudo que eu faço é por causa de Cristo, é por causa da glória de Deus em nome de Jesus. Se acontece milagres no culto, se acontece algum feito, não é por causa da minha oração, não é por causa da minha fé, da minha santidade, do meu título, meu cargo, mas é por causa da glória de Deus. Aonde a glória de Deus, irmão, está, essas coisas vão acontecer de forma até mesmo, natural, né? Não é necessário a gente ficar forçando aquilo que é de Deus, atributo de Deus. Aprove Deus fazer o que Ele quer, o que Ele aprovar fazer, é Ele que controla. Então, nós temos que saber dar glória para Deus de verdade. E aí diz: ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Meus queridos irmãos, Deus, Ele tem grande amor por nós.
por amor da tua misericórdia. Aleluia. Sabe o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é a tua grande compaixão, é a tua grande bondade, irmãos, sabe? A sua grande piedade. É a misericórdia de Deus que nós devemos amar, essa misericórdia que está sobre a nossa vida. E aí que mais? E da tua fidelidade, aleluia. Deus é Deus fiel também, em nome de Jesus. Então, toda a glória não deve ser dado a nenhum tipo de pastor, a nenhum tipo de apóstolo, a nenhum tipo de instituição, de denominação, de santo, de padres, de papa, dessa daquela igreja, instituição. Toda a glória tem que ser dada somente para Deus. Deus, ele não aceita idolatria a homens, idolatrias a objeto, idolatria a criações, né? Deus, ele não aceita isso, irmãos. A glória de Deus, ele não divide com ninguém, ele não dá outro. Amém? Se a igreja tem visto sinais, se a igreja tem visto maravilhas, prodígio, louve a Deus, dê glória para Deus em nome de Jesus. Não é por causa de mim, não é por causa da instituição, não é por causa do lugar, irmão. É a glória de Deus em nome de Jesus. E olha como a Bíblia fala, por amor da tua misericórdia. Tem pessoas, irmãos, tem ministério, tem lugares que muitas das vezes, irmão, que está acontecendo é por causa da misericórdia de Deus. Às vezes, se você olhar, você vai até dizer, mas eu não entendo porque ainda nesse local, ainda nesse lugar, ou com essa pessoa, ainda assim está acontecendo, por causa da misericórdia de Deus, irmão, que é grande, a sua fidelidade que é grande. Ainda nesse mundo, nós estamos ainda contemplando essa misericórdia do nosso Senhor, do nosso Deus. Então a Ele toda a glória ao nome dele. Amém? Que isso fique bem claro ao teu entendimento, ao teu conhecimento em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Naamã chegou para falar com Eliseu, Eliseu nem sequer saiu da sua tenda para encontrá-lo, para recebê-lo. Apenas ele disse para o seu servo Geazi, e disse, fala para que Naamã mergulhe no Jordão por 7 vezes. Como Naamã era um homem de posição, era um comandante, era um homem, sabe, de poder, ele não aceitou, porque para ele, Eliseu tinha que encontrá-lo com honrarias, Eliseu tinha que encontrar ele de outra forma, porque para Naamã era a glória dele. Mas o que nós estamos lendo? Não a nós, Senhor. Eliseu sabia que a cura de Naamã viria pela sua humildade. Pela sua humildade. Se Naamã continuasse achando que tudo que ele tinha acontecido na vida dele seria pelo que ele é, pelo que ele estava sendo, não ia acontecer milagre, irmãos. Tem pessoas que às vezes elas não entendem isso, irmãos. Elas chegam até a igreja, chegam até um local e elas querem o mérito, mas quando se trata de Deus, irmão, quando se trata da grandeza de Deus, todos nós somos iguais perante o Senhor. Claro que nós vamos nos respeitar, claro que nós vamos nos respeitar, claro que vai ter o respeito, isso tem que ter, mas honrarias, glórias, louvores, é somente para o nosso Deus. E aí no verso de número 2 diz, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Onde está o Deus deles? No verso de número 3, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Por que as nações perguntam onde está o Deus deles? Porque as nações,
elas não vê aquilo que elas estão acostumadas a ver. As nações estão acostumadas a ver, sabe, uma imagem, uma escultura, uma estrutura. E o nosso Deus, ele é diferente de outros deuses. A palavra de Deus diz que ele é santo, irmão. Santo porque o espírito dele é santo, é o único que é santo, é o único que tem um espírito diferente dos outros. Então, quando as nações perguntam, e era uma coisa que até as nações perguntavam bastante, o próprio faraó, ele questionava Moisés e os judeus que estavam no Egito, dizendo: mas como que vocês podem adorar um Deus que não tem rosto? Um Deus que vocês não vê a face, vocês não sabem como ele é? Mas não necessita, irmão, porque o nosso Deus, ele é vivo. E ele é vivo de verdade. Ele é sempre eterno, sempre existiu e existirá. Então as nações perguntam, porque as nações, elas querem ver, sabe, um objeto, um amuleto, elas querem ver uma imagem, uma escultura, enfim, elas querem ver isso. Mas o nosso Deus é diferente, irmãos. Ele não precisa se apresentar, como se eu posso dizer, de forma, como uma escultura, como uma imagem, como você está acostumado a ver aí, infelizmente, em vários, sabe, nações que tem milhões de deuses, né? Nesse mundo inteiro, várias pessoas idolatrando deuses, idolatrando imagens, idolatrando escultura, idolatrando objetos, e que foi feito por quem? Me diga. Foi feito por homens. Mas o nosso Deus é diferente. Ele não precisa que ninguém faça ele, porque ele é quem nos formou. É ele que nos deu fôlego de vida, é ele que soprou em nossas narinas. A vida que nós vivemos não veio de nenhuma imagem, de nenhum santo ABC, veio do próprio Deus. Como ele é vivo, ele soprou também vida em nós, irmão. Porque hoje, às vezes a pessoa, o que ela faz? Ela vai até um comércio, vai até um local, ali tem ali na prateleira daquele comércio vários santos, né? Imagens. A pessoa vai lá e compra aquele objeto, compra aquela imagem. Talvez está até empoeirado ali. Ela sopra bate aquilo ali, entra na sua casa, faz um local, um santuário, né? E ali começa a cultuar aquele Deus e diz: esse aqui vai ser o meu Deus. Como os egípcios fizeram a cabeça dos israelitas quando saíram do deserto, quando saíram do Egito. Eles queriam ver um objeto. Eles queriam ver alguma coisa para eles idolatrar. Então foi os egípcios que estavam no meio, porque não saiu só o povo de Deus do Egito, saiu também vários egípcios com suas culturas. Por isso que Deus, ele permitiu o povo ficar tanto tempo no deserto, porque esse povo, Deus estava purificando eles. Porque eles pegaram muito hábitos, costumes, né? O tal do costume que hoje a gente vê na igreja, que infelizmente detonou, meu irmão, a igreja, fez a igreja ser uma igreja religiosa, uma igreja cega, uma igreja, sabe, morna, e muitas das vezes até morta por causa de costumes de homens, e as pessoas idolatram esses costumes, as pessoas colocam isso como um fardo, uma regra, e não tem nada a ver isso aí. Então, vários costumes ali, eles tiveram do povo do Egito, né? Eles trouxeram aqueles costumes do povo do Egito, costumes pagões, costumes errados, costumes de idolatria, e vários costumes. Então Deus, na intenção de purificar, a mente deles, né? Purificar eles, né? Para limpar eles, Deus permitiu eles passar tanto tempo no deserto, cerca de 40 anos, para que eles fossem purificados, porque eles trouxeram, além do povo vir com eles, o povo também colocou costumes na vida deles errados, e eles então ficaram ali
vivendo aquele jeito ali, né? Então, o que aconteceu? Quando Moisés foi receber a lei de Deus no monte, o que acontece? A Bíblia fala que Moisés demorou para descer e o povo começou a ficar angustiado. Arão ficou preocupado. E o povo então começou a dizer para Arão: Arão, Moisés não vai voltar mais, vamos fazer um Deus, vamos idolatrar e ele vai nos guiar. Meus queridos irmãos, quantas vezes, às vezes, as pessoas não estão entendendo isso, né? E querem fazer Deus para ela, ou deuses para ela, para que guiá-las. Você não precisa de um Deus homem, de um Deus objeto. Meu irmão, se você abrir o teu coração para Deus, se você andar com Deus humildemente, Ele vai te guiar. E tua vida vai ser abençoada. Você não precisa de um mentor, de um guru, de um coach, de um pastor ficar dizendo para você o que você tem que fazer. Você tem que ser dirigido pelo Senhor, conduzido pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Então o que acontece? As pessoas criam para si, né? Hoje, infelizmente, nós temos visto muito isso, muito coach, né? Muito tal do coach, muito tal do guia espiritual, muita conversa que não existe na Bíblia, né? Cobertura espiritual, enfim, você precisa de mim. Não, irmãos. Glória somente a Deus, não ao homem. Não ao homem. Não ao homem. Então, as nações perguntam: aonde está o Deus deles? E aí, olha a resposta: onde está o nosso Deus? Nosso Deus não está na prateleira de um comércio. Nosso Deus não está em qualquer lugar. Nosso Deus, a Bíblia diz assim no verso 3: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Glória a Deus. O nosso Deus, irmãos, está nos céus, aonde é a sua morada. E de lá da sua morada, Ele faz tudo o que lhe agrada. Deus, aliás, o homem, ele só tem livre-arbítrio até Deus não ter na vida desse homem nenhum propósito. Mas quando Deus, irmão, tem um propósito na vida do homem, esse homem não tem mais livre-arbítrio. Ele não tem livre-arbítrio, porque Deus faz tudo que lhe agrada, até na vida nossa, irmão. Quantas vezes eu quis fazer algo que era diferente do que Deus tinha me chamado, e Deus não permitiu que meus planos, meus projetos viessem dar certo. A questão do livre-arbítrio, irmão, ela depende muito de cada situação, de cada propósito. Por exemplo, Jonas, Deus podia falar: tudo bem, Jonas, livre-arbítrio, você não quer pregar, eu vou escolher outro. Não. Deus tinha escolhido Jonas. Era Jonas que tinha que cumprir o propósito de Deus, irmão. Existem duas situações totalmente diferentes. Muitos são chamados, mas a palavra de Deus diz: poucos são escolhidos. Você pode ver que tem pessoas que fazem a obra e elas têm a opção de trabalhar, de fazer outras coisas. Mas existe aqueles que são escolhidos, que estes não têm opção de viver de outra maneira a não ser para um único fim, um único objetivo, uma única missão: servir a Deus. Pastor, qual é a diferença de quem é chamado e de quem é escolhido? O chamado, Deus dá a ele livre-arbítrio. Deus dá a ele livre-arbítrio. Mas quem é escolhido, por exemplo, Judas foi chamado. Ele foi chamado. Mas não foi escolhido. Porque quando ele optou de fazer a escolha de trair o Senhor Jesus, de enganar o Senhor, Deus deixou, que ele era só chamado. Mas aí você vai para a história de Pedro. Pedro também
fez a mesma coisa, irmãos. Traiu o Senhor também. Mas por que o Senhor Jesus não foi atrás de Judas, como foi ao encontro de Pedro? Que Pedro era escolhido, não era só chamado. Então Pedro, para ele, tinha sim um propósito. Ele foi escolhido. Quem é escolhido não tem livre-arbítrio. Quem é escolhido não tem opção de fazer outra coisa a não ser o único fim, objetivo, propósito, missão: servir ao reino de Deus. Amém? Então às vezes você olha e fala: poxa, pastor, eu conheço tantos pastores que não estão mais no altar, eu conheço tantos pastores que estão vivendo de outra maneira, eu conheço tantas pessoas, pastor, que não estão mais pregando a palavra, e eu não entendo porque foram chamados. Foram chamados. Quando são escolhidos, irmão, ele não vai conseguir ter paz em outras coisas que ele fazer. O próprio Deus vai querer ele naquela missão, naquele propósito, alguns Deus permite acontecer, de não estarem mais no altar, de não estarem mais numa igreja, de não estarem mais, vivendo aquilo ali, porque o próprio Deus, às vezes, ele tem visto que é melhor para que a alma daquele pastor seja ali preservada, seja salvo, não venha se perder. Então Deus permite algumas situações, sim, o livre-arbítrio, a pessoa escolher e falar: não, eu vou viver de outra maneira. Mas para quem é escolhido, irmãos, esse não corre do chamado, não corre do propósito de Deus. Não tem como fugir do propósito de Deus, tá? E aí, a resposta vem logo no verso 3, quando as nações perguntam: onde está o Deus deles? Né? Porque nosso Deus não é algo que você carrega no peito, não é uma marca que você faz, né? A questão aí da tatuagem, muitas pessoas estão discutindo, pode ou não pode, isso que não, Deus não é uma marca. O Senhor não é um que está ali no comércio, não, vou pegar aqui, esse aqui vai ser Deus. Não, Deus está nos céus. Nos céus está o nosso Deus, e faz tudo o que lhe agrada. Porque o verso 4 diz assim, ó: prata e ouro são os ídolos deles. Os ídolos dele, obra das mãos de homens. Tá vendo? Nosso Deus não é obra de mão de homens, como você vê hoje. Irmãos, a idolatria, ela é errada, ela é pecado. A idolatria é errada. A idolatria é pecado. O Senhor está dizendo: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tudo que você conhece de escultura, de imagem, de santo, é obra de mão de homens. E se você quer continuar enganado, é seu problema. Quer continuar vivendo na idolatria, é seu problema. Mas isso que você considera como Deus não tem efeito nenhum para a tua vida. E aquilo que muitas das vezes você está atribuindo a essa ou aquela imagem, ou esse aquele homem, a essa aquela escultura, é a grande misericórdia de Deus que nós lemos no versículo 1. É a grande misericórdia de Deus. Um dia você vai ver isso aí. Deus vai abrir seus olhos. Tomara que Deus abra seus olhos agora, para que você entenda que nunca foi em santo A, santo B, imagem A, e nenhum homem fez nada por você. Mas todo o tempo, Deus, com a sua misericórdia, fazia por você, como faz por você. Amém? E aí no verso de número 5, por que, pastor, que eu não posso então idolatrar as imagens? Por que eu não posso, pastor, idolatrar os chamados santos, né? Por que eu não posso idolatrar
o objeto, as esculturas, porque no verso 5 diz: tem boca e não falam, tem olhos e não vê. Eu te pergunto, você que está vendo esse vídeo, você já ouviu alguma coisa? Já ouviu alguma coisa da boca desse que você considera teu santo, teu Senhor, teu Deus? Tem boca e não fala, tem olhos e não vê. Você acha verdadeiramente que eles têm visto alguma coisa que está acontecendo na sua vida? E cuidado, porque quando você diz, fala comigo, tal imagem, tal santo, tal isso, você não vai ouvir a voz dele, você vai ouvir a voz do diabo enganando você. Você vai ouvir a voz do diabo enganando você, mas não é a voz de Deus que você vai ouvir, e nem a voz do santo também, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então tem boca e não falam, tem olhos e não vê, tem ouvidos, verso 6, é a Bíblia. Não estou inventando nada para você aqui nesse vídeo. Não estou querendo, sabe, que você diga assim, você pastor está inventando para mim, né, se converter. Não estou inventando nada. É a Bíblia. Essa Bíblia que eu estou com ela na mão, eu acredito que também aqueles que assim idolatram as imagens também têm essa mesma Bíblia. O propósito da palavra é abrir os nossos olhos, irmãos, meus amigos, para o engano, tá bom? E aí no verso de número 6, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, torna-se semelhante a eles. Torne-se semelhante a eles os que fazem e quanto neles confia. Meu Deus. Que essa palavra desperte em você, sabe, o desejo de conhecer mais a verdade. Torne semelhante a eles aos que fazem e que neles confiam. Muitas das vezes você vai levar a palavra de que liberta a pessoa da idolatria, a pessoa não ouve, a pessoa não sente. Por quê? Porque está igual ao sua imagem. Torne semelhante a eles. A pessoa não vai entender, a pessoa não vai dar ouvido, a pessoa não vai sentir, a pessoa não vai caminhar em direção ao Salvador, ao Criador, ao Redentor. Meus queridos irmãos, a idolatria é o grande engano do mundo inteiro. É o grande engano do mundo todo. Você não precisa ver essa imagem para você dizer, eu confio nela. Não. Entenda uma coisa, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Você ouvir essa palavra agora, se você de verdade abrir o teu coração e dizer, Senhor, me mostra quem o Senhor é, Ele vai mostrar para você. Porque o desejo de Deus também é abrir os teus olhos, te libertar do engano, da mentira, que, olha, estão mentindo para você, estão enganando você. O propósito desse vídeo não é enganar você. O propósito dessa palavra não é deixar você cego, enganado, pensando que tal imagem, tal santo,
tal homem está fazendo alguma coisa para você. Torne semelhante a eles que fazem enquanto nele confiam. Quando eles querem carregar essa imagem, os próprios homens é quem carrega essas imagens. Elas não conseguem andar, elas têm perna, mas não andam. Elas têm pé, mas não caminham. Então quem é que carrega? O próprio ser humano. O verso de número 9 diz assim: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Nós somos hoje Israel, que devemos confiar somente no Senhor, porque além de ser para nós amparo, Ele também é escudo em nome de Jesus. Nosso Deus é diferente. Nele nós encontramos amparo. Nele nós temos o escudo, que é a nossa proteção contra todo o mal. Então, se esse vídeo chegou até você e você quer viver enganado, o problema é seu. É seu direito não acreditar, mas é meu dever falar a verdade para você. Pregar a verdade para você. Tá? Pregar a verdade para você. É no Senhor que nós devemos confiar, porque Ele é nosso amparo e o nosso escudo. Talvez você está vendo esse vídeo e pode até estar desamparado. Pastor, eu estou me sentindo desamparado. E você já fez promessa, você já fez isso, fez aquilo, para todo tipo de santo, todo tipo de Deus, e até agora está do mesmo jeito a situação da sua vida. Você está com medo de perder seu filho, você está com medo de perder seu marido, está com medo de acontecer as coisas, está com medo disso, daquilo outro. Sabe quem é teu amparo nesse momento? É o Senhor. Se você abrir o teu coração para Ele, Ele vai ter misericórdia da sua casa, da sua vida, da tua saúde, em nome do Senhor Jesus. Você vai ver o que é Deus de verdade. Um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que fala com a gente, um Deus que nós sentimos as suas mãos, um Deus que nós sentimos Ele caminhar conosco em nome de Jesus. Amém? Nós percebemos a presença do Senhor. E aí diz mais, no verso de número 10, a casa de Arão confia no Senhor, Ele é seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Você está entendendo aqui? Os que são canonizados e passam a ser como santos nas religiões, eles não podem mais fazer nada. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Aquele que morreu, irmãos, nada mais pode fazer por você. Os discípulos que muitas das vezes de Cristo, hoje, são idolatrados como deuses, porque santos eles são. Não pode ser idolatrado como Deus, porque eles foram homens separados para Deus, então eles foram santos. O erro é quando eu idolatro
dizendo: São Pedro é Deus, São Lucas isso, São Marcos isso, São João isso. Eles são santos, foram santos, aliás, separados para Deus. Mas quando nós idolatramos a eles e atribuímos a eles algo que está acontecendo na nossa vida, aí sim é errado, porque eles já morreram. Eles desceram já a região do silêncio. Eles não podem mais louvar, não podem mais fazer nada, não podem mais interceder por você. Tá? Então, hoje, a religião que canoniza muitos, e as pessoas passam então a idolatrar, o que acontece? Eles não sabem mais de nada. Hoje eu estou aqui, se você falar, pastor, ora, eu vou orar por você. Mas também não significa que você tem que dizer, poxa, pastor, ora, a coisa acontece. É a glória de Deus, nada de mim. Não a mim, nada. Eu sou só um homem. Mas se eu partir, eu nada mais serei. Nada mais saberei, e nem você mais precisa dizer, nossa, vou orar em nome do pastor Sandro. Não faça isso. O único nome que é intermediador entre nós e Deus é o nome de Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Não é Maria, não é João, não é Pedro, não é ninguém a não ser o próprio Filho. A não ser o próprio Filho. O verso de número 18. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém? Não a nós, não a ninguém, mas a Deus, seja toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Aí agora, você que está vendo esse vídeo, você que assistiu, vou fechar a minha Bíblia porque terminou aqui a ministração. A você que está neste momento tendo a oportunidade de estar ouvindo essa palavra e ainda não se entregou para Ele de todo o seu coração, faça isso agora. Renda-se a Ele a tua vida, renda-se a Ele o teu caminho, renda-se a Ele a tua casa, teus negócios, tua saúde. Ele vai amparar você, Ele vai ser fiel na sua vida, Ele vai te proteger de todo o mal em nome de Jesus. Amém? Então aí aonde você está, você assistiu esse vídeo, você acompanhou essa pregação, leia a Bíblia para que não fique nenhuma dúvida. O que nós ministramos aqui é o Salmo 115, que toda igreja tem que conhecer a verdade. Todos aqueles que chegam até o Senhor têm que conhecer a verdade. Que todos aqueles que o buscam achará. Todos que batem, a porta se abrirá. Todos que invocam, todos que buscam, procura, vai encontrar. Amém? Eu espero que você tenha assistido esse vídeo até o final. Se você assistiu, deixa seu comentário, deixa sua curtida aí. Vamos compartilhar também a mensagem, vamos compartilhar esse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Logo, logo nós vamos ter outro vídeo aí, falando conosco a palavra de Deus, tá bem? Então, seja inscrito, ative as notificações para que mais vídeo chegue até você. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.